Universidade Católica de Brasília e venho apresentar meu projeto de pesquisa intitulado Cartografias de Percepções de Jovens Universitários sobre Metodologias Ativas de Ensino. Uma vez que o ensino da odontologia requer uma abertura à realidade e aos desafios contemporâneos, deve-se considerar a busca de melhor compreensão da sociedade como um todo, bem como se deve levar em consideração as demandas trazidas por mudanças que revolucionam o modo de vida das pessoas, como aprendem, quais suas expectativas, especialmente os jovens. Caso contrário, se perde a capacidade de trabalhar com o ser humano em todas as suas esferas. Perde-se também a capacidade de entender e, consequentemente, de o ajudar a melhor alcançar sua profissionalização e cidadania enquanto ação educativa. Assim, tem-se como questão central as percepções de jovens universitários acerca da eficiência das metodologias ativas de ensino na capacidade de melhorar sua aprendizagem e motivação para estudar. A utilização das metodologias ativas do curso de odontologia cresceu significativamente nos últimos anos, apoiada no atendimento às novas diretrizes curriculares nacionais. Christensen sugere a modificação curricular dos cursos de odontologia no sentido de contemplar, em seus anos iniciais, disciplinas teóricas e práticas, em um contexto que seja significativo e útil para os alunos no seu futuro acadêmico. Zaroni demonstrou que as atividades práticas e a participação em projetos de extensão foram, na opinião dos estudantes, as estratégias que mais contribuíram para o seu aprendizado. Foi utilizado um método misto de investigação caracterizado pela associação das formas quantitativa e qualitativa de abordagem. Como dito anteriormente, realizou-se uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa em duas fases. A primeira, com a aplicação de questionário previamente estruturado aos discentes dos períodos iniciais e finais de duas instituições de ensino superior do Distrito Federal do curso de odontologia, com 174 respostas válidas para os questionários em ambas as universidades selecionadas, totalizando 112 de estudantes da instituição de ensino superior A e 62 da instituição de ensino superior B, cujos dados contribuíram para a realização da segunda fase, caracterizada pela realização de dois grupos focais, um em cada instituição pesquisada, compostos exclusivamente por estudantes das respectivas universidades, além de uma entrevista qualitativa com apenas 2 estudantes da instituição de ensino superior B, com o objetivo de buscar um entendimento mais amplo sobre os temas levantados. Os resultados mostraram uma percepção bastante positiva do uso das metodologias ativas, com 56,3% dos respondentes afirmando que essas metodologias os motivaram muito a estudar e 51,9% as qualificando como fundamentais para o melhor aprendizado. Os estudantes apontaram como principais motivos para essa avaliação positiva a percepção de que aprenderam mais, além da maior interatividade em sala de aula e a possibilidade de não terem uma aula expositiva convencional. Por outro lado, como fatores desmotivadores, destacam a parca capacitação dos docentes para a condução das atividades, a quantidade e a qualidade das atividades extraclasse. Foi possível verificar que, apesar da maior motivação para estudar e aprender, há uma compreensão parcial dos estudantes sobre a mudança de paradigma que as metodologias ativas intencionam representar. Embora a importância da autonomia de aprendizado tenha sido reconhecida, confirmou-se ainda uma presente relação vertical entre professores e estudantes. Podemos dividir em 9 categorias de análise. 1. A importância do espírito crítico, sua relação com o desempenho profissional no futuro e a contribuição das metodologias ativas nesse processo. Os fatores motivadores para estudar, o papel das avaliações e a relação entre o desempenho nas avaliações e a aprendizagem, a importância do índice de rendimento acadêmico, o IRA, a autonomia dos estudantes versus a transmissão de conteúdo do professor, a característica de um bom professor, dificuldades enfrentadas em sala e a relação entre a formação docente e a condução de uma boa aula. Tipos de metodologias ativas experimentadas na graduação, sua influência na motivação para estudar e o aprendizado, a participação e contribuição dos estudantes em sala, e o papel do professor na condução das metodologias ativas de ensino, sua preparação para tal e os fatores motivadores com essa experiência. Bom, nas conclusões, a realização da pesquisa e análise dos seus resultados trouxeram relevantes contribuições à comunidade acadêmica odontológica e à formação dos autores em diferentes perspectivas, em que pesem os aspectos relacionados à execução da metodologia proposta e, especialmente, a compreensão do atual cenário do ensino nos cursos de odontologia do Distrito Federal,
a partir da percepção discente sobre o processo de aprendizagem, o papel do professor e a motivação para estudar. Neste contexto, destaca-se um entendimento mais profundo sobre a importância das metodologias ativas de ensino e do propósito do próprio professor pelas lentes dos estudantes, principais agentes do processo educativo. Do ponto de vista metodológico, o desenho em duas fases, com a coleta de dados quantitativos que pudessem embasar a condução da geração de dados qualitativos, se mostrou eficiente nesse propósito. Foi possível, com a aplicação prévia do questionário, expor contradições que puderam ser retomadas e aprofundadas durante os debates no grupo focal e entrevistas qualitativas. A avaliação unicamente das respostas do questionário trouxe um entendimento parcial sobre os assuntos abordados que, por muitas ocasiões, se revelou raso frente à análise de conteúdo experimentada a partir dos encontros presenciais. A pesquisa qualitativa é capaz de trazer informações relevantes para a construção de uma compreensão mais ampla e profunda sobre os dados quantitativos, tendo se mostrado particularmente importante nesse trabalho. A propósito dos resultados, a maioria dos estudantes de ambas as instituições considerou que as metodologias ativas de ensino, quando bem conduzidas por professores preparados, foram importantes na sua motivação para estudar e fundamentais para o melhor aprendizado. Os estudantes apontaram como principais razões para essa motivação a percepção de que estavam aprendendo mais nas aulas que contavam com as metodologias ativas de ensino, seguido da interatividade com colegas, monitores e professores e da possibilidade de não ter uma aula expositiva convencional. A recompensa e o trabalho em equipe aparecem como razões menos importantes. Nos grupos focais e na entrevista qualitativa, a percepção dos estudantes para esse fenômeno pode não estar relacionado com as metodologias ativas de ensino propriamente, mas principalmente com uma falta de afinidade com o conteúdo abordado na disciplina, apesar da valorização da autonomia discente que cerca e precede a adoção das metodologias ativas de ensino. O professor ainda ocupa posição de destaque no processo de aprendizagem. Mesmo sendo reconhecida a importância do seu papel como tutor orientador, é possível identificar como uma parte representativa dos estudantes o receio de questionar a autoridade docente, além da dependência da validação do professor sobre as informações outrora estudadas de maneira autônoma. Por fim, é majoritário o entendimento dos estudantes das instituições pesquisadas de que a utilização das metodologias ativas de ensino aumenta a motivação para estudar e favorece o aprendizado, desde que planejadas e conduzidas com objetivos claros e por professores com formação adequada que compreendem e valorizam o significado da mudança de paradigma envolvido na sua concepção. Para tanto, é preciso envolver gestores, docentes e discentes no debate sobre a importância do aprendizado autônomo e significativo. Somente a partir do entendimento dos papéis de cada um destes autores e do apoio institucional na formação continuada aos docentes, no suporte aos discentes e na promoção de um ambiente físico e social que fomente a vontade de aprender de maneira autônoma, será possível a implementação plena destes métodos. Deixo, por fim, aqui na minha apresentação, uma frase do John Dewey. A sala de aula não é uma preparação para a vida, mas a própria vida. E segue as referências no QR Code. Muito obrigada.